Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Catarina. Atualmente estou como diretora técnica aqui do Multi Hospital, tá? Hoje eu vim para falar com vocês um pouquinho sobre o nosso protocolo de atendimento a vítimas de violência. Então, mulheres, crianças e adolescentes que dão entrada nas nossas quatro portas. Então, o Acolher Floripa, o Hospital Dia, a UPA e o CAPS. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, começando aqui, tá? Essa capacitação do protocolo é para que a gente consiga atender e acolher da melhor forma essas pacientes, essas crianças e adolescentes que dão entrada nas nossas portas aqui do multi-hospital. O objetivo maior é padronizar esses atendimentos, garantir o acolhimento humanizado e sigiloso, cumprir com a notificação obrigatória em todos os casos e integrar a rede intersetorial. Então, tanto os profissionais da saúde, da assistência, segurança pública, a gente sabe que aqui, ali do bem pertinho da gente, a gente tem o Acolher Floripa, que conta com a parte da Polícia Científica, da Polícia Civil, tá? O contexto e a importância. A violência é um grave problema de saúde pública, né? E ela requer uma resposta empática e resolutiva, e na grande maioria das vezes imediata. O atendimento adequado, ele evita a revitimização dessa paciente, dessa vítima, né? E fortalece a rede de proteção desse indivíduo. Os tipos de violência. A gente tem alguns tipos de violência, eu coloquei aqui a maioria deles, tá? Violência física, então, é aquela clássica: agressões, empurrões, chutes, mordidas, queimaduras, lesões por armas. Violência psicológica, então, constrangimentos, ameaças, humilhações, isolamento, intimidação. A violência sexual, qualquer ato sexual não consentido, seja com uso de força, ameaça ou manipulação, incluindo estupro, abuso, exploração e o assédio, tá? Violência moral, insultos, calúnias, difamação, ofensas que desqualificam a vítima. Violência financeira ou patrimonial, então, o controle e uso indevido dos bens, dinheiro, patrimônio, de modo a prender essa vítima ao agressor, né? Negligência ou abandono, então, omissão de cuidados básicos, e especialmente em crianças, idosos e pessoas com deficiência. Violência institucional, ações ou omissões de instituições que causam sofrimento. Então, a violência autoprovocada, também muito vista aqui nas nossas unidades. Então, a tentativa de suicídio, propriamente dita, ou a autoagressão, a automutilação. A violência praticada por agentes de Estado, então abuso de autoridade, agressão, tortura, e o tráfico de pessoas, trabalho infantil, outras formas de exploração. Então a gente tem uma gama muito grande de tipos de violência, né? Sinais e sintomas. Aqui eu acho que é um dos slides mais importantes, porque como é difícil, se a vítima não fala, se a vítima não denuncia, a gente desconfiar, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente tem ali as vítimas crianças, né? Então, a faixa pediátrica ali, o que que a gente procura? Lesões incompatíveis com quedas. Então, o pai e a mãe chegam dizendo que a criança caiu e aquela lesão, aquela fratura complexa, não faz sentido ser dessa queda. Muitas idas a emergências por traumas. Então, a criança vai toda semana na emergência fazer um raio-x, porque bateu a cabeça, bateu a costela, tá roxa, bateu o rosto, alguma coisa tem, né? Tristeza, agressividade, alteração de comportamento, a criança não quer comer. é, a escola já disse algumas vezes. Então, assim, a criança que ela não verbaliza, a gente precisa notar no comportamento, nas lesões do corpo. Então, lesão de mordida, marca de hematomas em locais que, né, diferente de um hematoma no joelho, que a criança nunca vai no médico. Agora, aquela criança está sempre na emergência por diversas quedas, com fratura na perna. A gente precisa ficar de olho, né? Marca de queimadura, tem as marcas similares a queimaduras de cigarro que a gente vê. Mulheres, fraturas recorrentes, traumas recorrentes, ansiedade, crises de ausência, isolamento dos amigos, da família.
ela pode evoluir então com o uso de substância e de ação suicida, que é o que acontece geralmente no geral, né? Geralmente é aquela pessoa que está sofrendo violência, ela vai tender a mais uso de substância, abuso de álcool, ideação suicida, pode levar à automutilação, tá? Idosos, então, medo excessivo dos cuidadores, higiene precária. Então, as lesões que a gente vê, assim, às vezes uma lesão fúngica, puramente por falta de cuidado, por omissão de cuidado, é, ou sinais de falta de limpeza. Então, quando a gente vai atender um idoso na UPA, por exemplo, a gente vai ter que trocar fralda, vai ter que fazer alguma avaliação, você consegue ver o grau de higiene que está conseguindo dar para aquele idoso, né? E a ausência disso é um tipo de violência, é uma negligência, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Termos e definições, eu trouxe aqui alguns termos que o protocolo traz, tá? Para a gente poder saber o que que é. Então, o SINAM, Sistema de Informações e Agravos de Notificação, para onde a gente notifica, onde tem os documentos para notificar. A grande parte dos agravos, seja de violência ou seja de outra coisa. PEP, então, profilaxia pós-exposição, que é aquelas medicações antirretrovirais que a gente utiliza quando teve alguma exposição de risco, né? RAIVS, a Rede de Atenção Integral a Vítimas de Violência Sexual. O EAF, que é o Espaço Acolher Floripa, que é o que está aqui do nosso ladinho. CEAV, que é o Centro de Atendimento a Vítimas de Crime, geralmente acompanha o pós ali do paciente, faz um segmento é, até de auxílio ali na parte jurídica, né? Na VIT, Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência, o Hospital Infantil Joana Guzmão, que é a nossa grande referência em casos pediátricos, né? Portas de entrada. Aqui no nosso complexo, no multi-hospital, a gente tem 4 portas de entrada, né? Então, essa paciente ou essa criança, adolescente, ele pode dar entrada com essa denúncia no próprio espaço Acolher Floripa, ou ele pode estar em um atendimento na UPA 24 horas e fazer essa denúncia, ou até você identificar esses sinais de violência. Pode ser no centro de atenção psicossocial, ali na emergência, ou até no atendimento ambulatorial. E o hospital dia, né? Fazendo um atendimento ali ambulatorial, ou até uma avaliação pré-cirúrgica, você pode ali identificar que essa paciente pode estar sendo vítima de violência. A porta de entrada sendo o Espaço Acolher Floripa. Então, o Espaço Acolher, ele já está bem preparado, né, para acolher, ouvir, receber essa vítima. Primeira coisa que eles fazem é avaliar a necessidade de um atendimento de urgência e emergência. Então, a saúde, ela vem em primeiro lugar. Se essa paciente, devido às lesões ou por ter feito uso de alguma medicação, enfim, ela está em risco ali da saúde dela ou da vida, automaticamente, primeiramente, eles fazem esse contato com a UPA 24 horas para um atendimento de emergência, né? Então, a parte de documentação, de registro, isso vai ser feito depois. Primeiro, essa paciente, essa vítima, ela tem que estar a salvo, né? Então, caso na avaliação identifique a necessidade de um atendimento de emergência, o enfermeiro, a equipe multidisciplinar comunica com a UPA 24 horas e acompanha a vítima até a unidade. Aí ela vai ser imediatamente triada com uma classificação Lilás. De preferência, a gente já tem um fluxo que, sempre que possível, essa triagem já é feita na sala da assistência social, na presença já da médica que vai atender, junto com a enfermeira da triagem, já é feito essa coleta dessas informações de uma vez só, para justamente evitar essa revitimização dessa mulher ou da criança, do adolescente, de ter que contar essa história múltiplas vezes, né? Então, sempre que possível, a equipe do Espaço Acolher Floripa acompanha essa vítima até a UPA. Imediatamente ela é direcionada à sala de serviço social, onde é feito o acolhimento já junto com a consulta médica. Caso não tenha nenhuma médica disponível ali naquele momento, é feito o acolhimento, a classificação de risco, que é o principal, né? A gente avaliar o risco clínico, o risco de evolução desfavorável clinicamente dessa paciente, e aí, posteriormente, a enfermeira responsável,
ela aciona de preferência uma médica mulher para fazer esse atendimento. Na ausência de médica mulher, um médico homem pode fazer o atendimento, acompanhado de uma enfermeira de sexo feminino, de uma técnica de sexo feminino, sempre com muito cuidado, evitando a revitimização, com um exame físico discreto, focado. Lembrando que essa paciente, seja mulher, ou criança, adolescente, foi vítima de uma violência, então pode já ter alguns indícios de um trauma psicológico. Então, sempre que possível, a gente preferencialmente faz o atendimento por profissionais de sexo feminino. Na ausência, a gente tem que lembrar, a saúde ela vem em primeiro lugar. Então, se ela precisa de um atendimento emergencial e só tem, por exemplo, médicos homens trabalhando naquele dia, é difícil acontecer, mas, né, pode acontecer. O médico ele pode atender essa paciente sempre acompanhado com uma enfermeira, uma técnica, né? É, e pode seguir esse atendimento, porque, primeiramente, a gente tem que afastar qualquer risco de desfecho desfavorável nesse caso. Caso não haja nenhuma urgência, o atendimento segue ali no Espaço Acolher Floripa, onde é feito todos os trâmites, tanto a questão do BO, quanto a questão da avaliação de corpo de delito, toda a documentação dessa violência, tá? Se for necessário atendimento no CAPS de emergência, essa paciente é acompanhada até o CAPS, então, para poder passar com o psiquiatra, porque muitas vezes essas vítimas elas têm ideação em suicida por causa da violência, ou até já fizeram uso de algumas coisas, então às vezes tem que ir mesmo para a UPA, ou a violência pode instabilizar um diagnóstico prévio de algum transtorno ou alguma doença de alguma doença mental que exacerbe por conta dessa violência. Então, nesse caso, o CAPS 24 horas está disponível também. Aquela mesma coisa da UPA, acompanhado da equipe do Acolher Floripa, passa por atendimento emergencial ali preferencialmente médica, enfermeira, todas mulheres, né? Caso não tenha, sempre acompanhado de algum profissional de saúde do sexo feminino. Após os atendimentos, tanto no CAPS quanto na UPA, essa paciente ela tem que ser contra-referenciada para o Espaço Acolher Floripa. Caso tenha algum caso de transferência para algum hospital, para alguma outra unidade, ok, mas deve haver uma devolutiva para a equipe do Acolher Floripa com informações de para onde essa paciente foi, para que a equipe do Acolher Floripa faça contato com o assistente social do local de destino para poder seguir esse acompanhamento, tá? Então é importante que o Espaço Acolher Floripa sempre seja comunicado ali do desfecho desse atendimento. Caso a porta de entrada seja o CAPS 24 horas ou o longitudinal, faltou eu colocar ali o longitudinal. Essa paciente, ela pode estar em atendimento ali no CAPS 24 horas ou no longitudinal e então fazer a denúncia da violência que esteja acontecendo com ela. A partir desse momento, ela tem que ser acolhida, com escutativa, de preferencialmente com profissionais do sexo feminino, mas, assim, uma escuta qualificada, com avaliação clínica psicológica inicial, é, num ambiente restrito, protegido, e caso haja necessidade de uma transferência para a UPA, então, caso seja identificado ali alguma lesão que ela precisa avaliar clinicamente na emergência da UPA, ou fez uso de alguma medicação por conta da violência que sofreu, a gente sabe que tem muita ideação suicida, enfim, qualquer necessidade de atendimento emergencial, se a paciente, mediante contato prévio, ela pode ser transferida, acompanhada até a UPA para poder afastar qualquer desfecho clínico desfavorável, ali, imediato. É, e também, se de consentimento da vítima, né? Porque ela tem que estar ciente e de acordo, a gente aciona o Espaço Acolher Floripa para poder fazer esse atendimento. Então, primeiro a gente estabiliza clinicamente, estabiliza psicologicamente, de preferência evitar excesso de medicação, que caso essa paciente deseje registrar um boletim de ocorrência, deseja fazer uma denúncia realmente formal, judicial, ela tem que estar com as faculdades mentais estáveis, estabilizadas, para poder fazer essa denúncia, esse relato, né? Então, evitar uma hipermedicação, e
a não ser que, claro, avaliação clínica aí de cada um, de cada caso, né? E aí, se for do consentimento dela, acionar o espaço acolher. Sempre registrar em prontuário e realizar a notificação compulsória, tá? Ah, a mulher não quer denunciar. Ok, ela está no direito dela, a gente precisa do consentimento dela para trâmites com polícia, né, registro de BO e tudo mais. Mas a notificação para vigilância epidemiológica, para o acompanhamento de saúde, ela é obrigatória, mesmo que a paciente não deseje, tá? Então, a paciente não quer registrar BO. Perfeito, ok, ela está no direito dela, a gente acolhe, oferece, mas isso tem que partir do desejo dela. Mas a notificação nós temos obrigação como profissionais de fazer, tá? Em casos envolvendo crianças e adolescentes, a gente já não tem essa parte da decisão. A mãe, o pai, eles não decidem se vai ser comunicado espaço acolher ou não, tá? Essa paciente, esse caso, ele sempre tem que ser notificado imediatamente ao conselho tutelar, até porque pode ser que já esteja ocorrendo como investigação prévia e aquela lá é só mais um desfecho, e que talvez esse desfecho seja o necessário para poder tomar alguma conduta. Então, imediatamente o conselho tutelar tem que ser acionado, tá? Avaliar, primeiro de tudo, necessidade de transferência para uma unidade hospitalar. Então, essa criança ela está sofrendo risco dentro de casa, essa criança ela está com lesão que vai precisar ser internado. Então, a gente transfere para o hospital infantil. Lá eles têm toda uma rede de avaliação e de investigação também. É, mas isso não deixa de exigir que a gente notifique, tá? Esse caso. Quando não há risco do acompanhante ou necessidade de internação, ok, a gente consegue liberar esse paciente para casa. Vou dar um exemplo. É uma mãe que chegou na UPA para poder fazer um atendimento com a pediatria, porque ela desconfia que a filha está sofrendo violência física na creche, por exemplo. E ela foi lá por isso, ela quer descobrir. Então você consegue identificar que tem um responsável ali que está indo no intuito de descobrir se está acontecendo algo, certo? Na sua avaliação clínica não tem nenhuma lesão grave, nem tem nenhuma lesão justificável de internação hospitalar. Ok, você vai fazer seu atendimento, vai acolher, vai registrar em prontuário, vai fazer a notificação compulsória, vai comunicar o espaço acolher e vai solicitar que a equipe acompanhe essa mãe e essa criança até o espaço acolher, para poder fazer então essa comunicação formal, abertura de BO e tudo mais, tá? É, agora, se é um caso que a gente suspeita que a própria mãe, ou o próprio o acompanhante legal, o responsável legal que está ali, seja o agressor, e há um risco de evasão, a gente sabe que, infelizmente, esses casos existem, né? Então, o que que a gente faz? A gente tem que tentar evitar essa evasão, certo? É, avalia uma necessidade de internação, entra em contato com o hospital infantil, explica o caso, transfere esse paciente de ambulância, faz o contato imediato com o conselho tutelar, aciona o Espaço Acolher Floripa para ter a ciência, né, das medidas que foram feitas. é, e aí lá no hospital infantil eles já têm todo o suporte, eles vão fazer o segmento dessa conduta, tá bom? UPA 24 horas, muito parecido com o caso do CAPS, né? Então, também pode vir um paciente referenciado do Acolher Floripa ou do CAPS para fazer um atendimento na UPA. Essa paciente já ter relatado isso tanto no Acolher quanto no CAPS, já ter feito todas as documentações, às vezes já passou no Acolher, às vezes já fez corpo de delito, tudo. Foi ali para a UPA mais para fazer uma avaliação ali, uma medicação para dor, ou uma avaliação de alguma lesão, né? E existe o caso da paciente que dá entrada ali na UPA e ali naquele atendimento de emergência é que ela denuncia a violência contra ela ou contra as crianças e adolescentes. Então, quando a paciente ela vem referenciada de algum outro setor ali do nosso multi-hospital, é feito um contato. Então, essa paciente, quando ela chega, ela é encaminhada diretamente para a sala de serviço social e, de preferência, atendida em conjunto de médica e enfermeira da triagem, para que ela conte uma vez só a história dela,
já é medicada ali, já é feito todos os exames necessários. Caso tenha um consultório vago, esse atendimento pode ser dentro do consultório. Caso, quando essa paciente chegue, não tenha nenhum médico disponível imediatamente ali, mas a enfermeira já esteja, ela já pode fazer o acolhimento inicial, e aí depois, logo em seguida, aciona a médica disponível. Então, o ideal é que seja tudo pelo sexo, todos os atendimentos por profissionais do sexo feminino, é, mas em caso de ausência, pode ser feito por um profissional do sexo masculino, desde que acompanhado por alguma profissional de saúde do sexo feminino, tentando manter aí toda a discrição, e o foco principal, claro, é na saúde, dessa mulher ou dessas criança e adolescente. A equipe de enfermagem ela vai realizar a classificação de risco Lilás, que é a nossa classificação para violência, né? E esse atendimento vai ser imediato, é como se fosse um atendimento na cor vermelha. Então, chegou, vai ser avaliado imediatamente, tá? Caso essa paciente ela venha espontaneamente e aí ela denuncie essa agressão, ela vai ter passado na triagem, se ela falou na triagem, ela vai ser classificada como lilás e já vai entrar no fluxo, mas pode ser que ela só conte na hora que chegue na hora do médico, né? Então, a partir daí, a gente é como se fosse a abertura de um protocolo de violência. Você vai acolher, vai fazer a escuta, vai fazer as medicações, afastar qualquer risco de desfecho desfavorável, avaliar a necessidade de transferência. E aí, se for uma mulher adulta, você vai orientar quanto à possibilidade do contato com o espaço acolher Floripa, acompanhamento e tudo. Se for do consentimento dela, a gente aciona o espaço acolher Floripa. Se não for do consentimento, a gente deve mesmo assim fazer a notificação compulsória, tá? Em caso de crianças e adolescentes, a mesma coisa do CAPS. Notifica imediatamente, avalia a necessidade de internação e sempre comunicar o espaço acolher Floripa, tá? Nesse caso de crianças e adolescentes, ou até pacientes que têm alguma deficiência intelectual, física, ou no caso de idosos, de negligência, a gente deve sempre notificar, tá bom? Por quê? Porque são pessoas que são indivíduos, né? Que não conseguem se defender, e que são completamente dependentes. Então, a gente entra muito naquela questão da criança e do adolescente. São exclusivamente dependentes dos responsáveis legais, né? Então, eles não conseguem se defender. A gente precisa, atuar mais firmemente com esses pacientes, tá? Então, fazer o contato com o Espaço Acolher Floripa para poder fazer um segmento. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com a Colher Floripa, que eles vão saber orientar bem certinho. Hospital Dia. No Hospital Dia, a gente acaba tendo uma. São menores os casos, né? São consultas eletivas, muitas vezes ali para algum pré-cirúrgico, mas pode acontecer de uma mulher, durante um atendimento, fazer essa denúncia ali no atendimento eletivo. Pode acontecer de alguma criança estar em atendimento na dermatologia, por exemplo, e a médica identificar lesões que são suspeitas de agressão. Então, esse fluxo também serve para o hospital dia, tá? Nesses casos, qualquer dúvida, acione a assistente social. Ela vai saber todos os fluxos do contato, tá? Faz a notificação compulsória, evolui em prontuário. Se for mulher, adulta, orienta sobre o espaço acolher, pede auxílio aí da assistência social para acompanhar essa mulher até o espaço acolher, se for do desejo dela. Se for crianças ou adolescentes, sempre acionar o espaço acolher. Se for algum caso que tenha risco do próprio pai, responsável legal, mãe, ser o agressor, transferência para o hospital infantil, tá? Não libera essa criança para casa, porque o perigo está na casa dela, né? Então a gente tem que sempre se atentar a isso, né? Se não é o próprio responsável legal que é o autor dessa violência. E aí, então, segue a mesma linha do CAPS e da UPA. Identificou criança e adolescente, obrigatoriamente comunicação com o conselho tutelar, notificação compulsória, comunicação com o espaço acolher. Sempre avaliar se, além disso, não há necessidade de internação, seja pela questão física, né?
Então, muitas vezes a agressão é grave, precisa realmente ser transferida clínica, por justificativa clínica, ou muitas vezes por perigo estar dentro de casa. Então, é, entre em contato com o hospital infantil, discute o caso, avalia um aceite, tá bem? Então, o atendimento clínico inicial, o que que a gente deve fazer, né? Preferencialmente, a fazer os atendimentos por profissionais de sexo feminino, escuta única em ambiente reservado, evitar condutas interrogativas, julgadoras, indutivas, invasivas, prescrever e executar as medicações conforme clínica, então todas as medicações para dor, todos os exames que realmente clinicamente foi indicado, avaliar as profilaxias e os procedimentos. Então, se foi primeiramente atendido na Espaço Acolher Floripa, esse paciente já recebeu as profilaxias? Não. Então, vamos fazer aqui na UPA? Não, ela já recebeu lá, não tem necessidade. Ok. A porta de entrada foi a UPA, ou qualquer outra porta de entrada, mas identificou que precisa das profilaxias? Encaminha para o Floripa ou, se necessário, encaminha para a UPA, que são os dois lugares que a gente consegue fazer a profilaxia pós-exposição, profilaxia de gestação, tá? Os tratamentos para ISTs tratáveis, então a gente tem que lembrar que, além de tudo, a gente tem que tratar as ISTs tratáveis, no caso de, de abuso sexual, né? E qualquer procedimento que tenha que fazer ali de emergência. Garantir que a vítima compreenda todas as etapas do atendimento para a gente poder preservar a autonomia e a dignidade dela. Então, ela tem que saber o porquê que ela está fazendo aquele teste rápido, para que que é aquela medicação, qual que é a indicação daquele exame que ela vai ter que fazer, qual a medicação que ela vai tomar para dor. Ela tem que estar sempre é, ela tem que ser sempre comunicada, né? Porque a gente não pode tornar o nosso atendimento uma violência também. Então, sempre comunica tudo o que vai fazer, tá? Condutas a evitar: interrogatórios ou tom acusador, perguntas indutivas, comentários pessoais, né? Ali é o atendimento daquela paciente, daquela criança, daquele adolescente, certo? É, repetição desnecessária, então que ela não tenha que repetir várias vezes o que aconteceu, e a culpabilização da vítima. Aqueles comentários como a vestimenta que estava, por que que ainda está naquele relacionamento, sabe? A gente tem que lembrar que a vítima aqui, às vezes, muito antes dela sofrer uma agressão, uma violência física ou sexual, ela também está tendo aquelas outras formas de agressão, né? De violência. Então, violência patrimonial, violência psicológica. Então, geralmente uma violência não vem sozinha. Então, a gente não pode culpabilizar a vítima ali, é a pessoa, né? E a gente tem que evitar qualquer tipo de comentário que possa trazer qualquer dano, qualquer constrangimento, qualquer sentimento ruim por parte dessa paciente, né? Encaminhamento e continuidade. Então, necessitou de alguma transferência, fazer essa transferência sempre em ambulância, seja da unidade ou do SAMU, dependendo da gravidade clínica, né? Sempre retornar esse paciente ao Espaço Acolher Floripa. Ah, mas a paciente foi transferida para um outro hospital. Perfeito, mas retorna a orientação. Olha, essa paciente teve que ser transferida, ela não vai poder retornar aí agora, ela foi para tal hospital. O Espaço Acolher faz contato com a assistência social do hospital, de destino para poder seguir acompanhando essa paciente, tá? Então, é bem importante esse contato, posterior ali para o Espaço Acolher. Algumas referências nossas, né? A gente, infelizmente, tem alguns casos de violência sexual e eventualmente pode acontecer a necessidade de encaminhamento para alguma referência ginecológica, né, ou até obstétrica. O HU é a nossa referência de ginecológica para adolescentes maiores de 15 anos até mulheres adultas, a parte de pediatria também e homens. Geralmente, quando é só a questão de violência física, ou sexual na faixa etária ali menor de 15 anos, geralmente a referência é o hospital infantil, tá bem? Aquelas crianças que são atendidas no HU, que fazem algum acompanhamento, eles podem aceitar ali por já ser, a referência dessa criança. Mas a grande maioria de crianças, o hospital infantil. Mulheres adultas, homens, pode ser o hospital universitário.
ou a maternidade Carmela Dutra para casos bem ginecológicos, assim, para adolescentes ou mulheres. Então, a gente tem algumas opções ali, né? Então, crianças primeiro infantil, segundo HU, mulheres primeiro Carmela, mas também tem o HU, e homens o HU. Então, aqui a gente tem as profilaxias. Como eu falei anteriormente, a gente pode fazer as profilaxias em qualquer unidade qualquer uma das nossas unidades. Então, seja a contracepção de emergência, as ISTs tratáveis, a profilaxia pós-exposição do HIV. Essa paciente ela vai ter que ser acompanhada depois, né? Então, a gente sempre vai ter que fazer uma cartinha para o centro de saúde, né? Para poder fazer esse acompanhamento. Mas, para continuidade de algumas profilaxias, a gente tem alguns locais de referência. Então, se for crianças, até 15 anos incompletos, hospital infantil. Adultos, adolescentes e adultos, o Hospital Nereu Ramos costuma fazer esse acompanhamento, tá? São em registros, grande importância, preencher a ficha de notificação e investigação individual de violência do SINAM, tá? Obrigatório em todos os casos, seja mulher, seja homem, seja criança, adolescente, sempre tem que notificar. Isso é encaminhado à vigilância epidemiológica. Então, a notificação não é um registro de BO, né? Então, essa mulher, né, os acompanhantes, os responsáveis legais têm que estar cientes de que notificar não é um registro de BO, né? Sempre temos que oferecer, né, o registro de BO, exame pericial. Nos casos de criança e adolescente, não é opcional essa questão do registro, né? A gente tem que lembrar que é uma violência contra um indivíduo que não pode se defender, né? Então, sempre na suspeita, tem que ser feito contato com o Espaço Acolher Floripa e com o Conselho Tutelar, justamente para poder fazer esse segmento, essa investigação, tá? E a notificação compulsória tem que ser feita sempre. Aqui tem alguns dados dos conselhos tutelar da região. Eu mandei no grupo os números e vou seguir mandando, mas a gente tem então o Conselho Tutelar do Centro, do Continente, do Norte e do Sul, tá? Depende muito da região que a criança e adolescente vivem, tá? Mas de qualquer forma, faça contato com algum, eles vão conseguir referenciar um para o outro, tá? Então, na dúvida, a gente tem o Conselho Tutelar ali do Sul, que é a maior parte da nossa população, mas se for necessário, pode fazer contato comigo também, a gente vai tentando é, acessar de alguma forma esse setor. Então, conclusão, acolher com empatia e sigilo salva vidas. Toda suspeita deve ser notificada e a proteção da vítima é responsabilidade de toda a equipe. A partir do momento que ela vem e ela relata essa violência, nós somos responsáveis pelo cuidado dela. Então, somos responsáveis pelo que é feito e pelo que não é feito também. Então, tudo que você orientar, registre em prontuário. Se você ofereceu a essa vítima o contato com o Espaço Acolher Floripa, a possibilidade de realizar BO e ela não quer, registre-se em prontuário, porque o prontuário, ele pode ser o seu melhor amigo e o seu pior inimigo também. Então, assim, tudo que foi feito, orientado, registra, faz o registro devido, porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, muitas violências não são denunciadas. A gente sabe que a violência psicológica às vezes sobressai e essa mulher não denuncia, e isso pode acabar num caso de feminicídio. Então, a gente precisa sempre orientar, sempre acolher, sempre mostrar as possibilidades. A gente tem que respeitar o consentimento dessa vítima no desejo de denúncia ou não, mas a gente é obrigado a notificar para a vigilância e preencher tudo no prontuário, tudo que foi orientado e tudo que foi oferecido para essa vítima, tá? Aqui estão algumas referências. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu sei que é uma aula um pouco mais extensa, é, é um tema que choca um pouco a gente, infelizmente é uma realidade, então, infelizmente, a gente tem que saber como lidar e quais são os fluxos. Eu permaneço à disposição para qualquer dúvida, qualquer caso que traga dúvidas, pode entrar em contato direto comigo, que eu auxilio. Geralmente eu estou na unidade também, eu consigo auxiliar aí. Qualquer dúvida também pode acionar a assistente social, todas as unidades ali contam com assistência social ou de qualquer forma comuniquem ao coordenador de vocês que eles conseguem também fazer esse auxílio, tá bom?
Muito obrigada, pessoal.